Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Jornada aos 8K. O podcast onde eu trago insights, sacadas, dicas de como você consegue atingir de forma mais rápida e mais eficiente seus 8K de faturamento ao mês dentro da engenharia diagnóstica. Meu nome é engenheiro Henrique Bosco. E o meu é Thaisa. Tô aqui como a host do podcast, só para fazer as perguntas que o Henrique não responderia se ele estivesse sozinho. Sensacional, né? A Thaís, como sempre, aqui tentando me colocar numa saia justa, me colocar... me não é saia justa, não. É só pra gente ter uma conversa gostosa. Me encurralar aqui, tirar as minhas verdades aqui durante o nosso podcast, mas tá bom, né? Vocês gostam, então vamos manter a Thaís. Não vamos demitir a Thaís aqui do nosso podcast, né? Gente, vamos pelo amor de Deus, me salvem. me defendam, por favor. Muito bom, muito bom. E aí, Thaís, o que a gente vai conversar hoje, né? O que a gente vai falar hoje, Tata, aqui a respeito do nosso podcast? Qual é o tema que a gente vai trazer para nossa audiência hoje? Então, hoje a gente resolveu falar com o pessoal novo, né? Que tem muita gente nova que começa a te seguir, às vezes não tá muito familiarizado, às vezes nunca ouviu falar da área que você atua dentro da engenharia civil. Então a gente vai trazer para o pessoal, para os engenheiros civis que nunca ouviram falar de serviços rentáveis, que o pessoal não tá sabendo, não conhece, não tá sabendo atuar. Total, mas só engenheiros ou arquitetos também podem atuar nesse arquitetos serviço? Arquitetos também podem, engenheiros civis e arquitetos que tenham CREA e CAL, né, geralmente. Boa. Geralmente não, né? Acho que no total, na sua totalidade, a gente vai conversar aí com a galera que tem CREA, que tem CAL ativo, e vamos falar de serviços rentáveis aí que provavelmente essa pessoa sequer conhece, né? Então pode estar na frente dessa pessoa, o serviço pode estar na cara dela e ela não está sabendo aproveitar. Então bora aí aproveitar e tirar alguns insights para esse pessoal. E fala para mim, Henrique. Então vamos falar sobre serviços rentáveis que o pessoal não conhece, mas engenheiros civis e arquitetos. A gente está falando de projetos, está falando de obra, está falando de algum tipo de... dentro desses dois serviços, alguma coisa específica ou não tem nada a ver com isso? Boa, massa. Então, né, coisas importantes. Cara, o que eu vejo do pessoal de obra, né? Que tem muita gente que sabe, eu trabalhei 8 anos em obra, né, dentro e fora do Brasil. Já trabalhei com obra residencial, comercial, construção vertical, construção industrial também, já trabalhei com cozinhas, enfim, já trabalhei até em rede de televisão, né? Fiz obras na Rede TV, fiz obras na Dell, enfim. E é muito engraçado porque eu sempre vejo, né? E eu por muito tempo busquei a promessa da construção mais rentável, a promessa da obra que não dá tanta dor de cabeça, a obra que tem margem de lucro extremamente exuberante, a obra financiada, a obra com crédito, a obra que você não precisa pôr capital próprio, a obra que você põe o seu capital e não depende da opinião do cliente. E sempre cai na mesma coisa, tá? Problemas com um mercado extremamente prostituído, com muitos profissionais atuando, consequentemente uma remuneração mais baixa. Problemas com mão de obra executiva que te deixa na mão e você acaba assumindo muita responsabilidade por erros que não são seus. Problemas aí com relação à qualidade de vida. Então, de um modo geral, obra não vai te trazer o tipo de resultado que a gente está falando aqui hoje. E é interessante porque o mesmo tipo de acontecimento acaba vindo para a parte de projetos também. Porque muitos profissionais oferecendo trabalho, preços lá embaixo, né, disputa por preço desleal, baixa valorização do mercado por esse profissional que está ali atuando, porque ele vê quase como um commodity o projeto, né? É difícil de um profissional se destacar. Então tem gente que fala, não, faça projetos tal, faça projeto tal, utilize tal software. Mas de um modo geral, para o cliente, a visão do mercado acaba sendo que o projeto é um commodity. Então ele busca muito por preço e não por qualidade. Então eu vejo esses problemas, eu vejo aí as pessoas, os profissionais de engenharia e arquitetura sofrendo muito dentro da área de projetos e de obras. Então definitivamente não é a respeito disso que a gente vai falar aqui hoje, né? A gente vai trazer, na verdade, serviços relacionados à área de engenharia diagnóstica, né? Já que hoje a gente está falando com profissionais que são novos no canal, alguns deles não sabem o que é engenharia diagnóstica. Engenharia diagnóstica é a parte da construção civil que trata das anomalias, né? Das famosas doenças, manifestações patológicas das edificações. Então, a gente vai falar de oportunidades nesse mercado que poucos profissionais conhecem e sequer sabem atuar com qualidade, né? Os poucos que sabem, vou dizer que é uma parcela ínfima que sabe trabalhar da forma certa.
e é por isso que eles têm tantos resultados, né? A gente vê aí nos nossos grupos de mentoria profissionais que batem aí em meses mais de 100 mil faturados, né? Vários deles batendo aí mais de 8 mil ao mês de faturamento. Temos algumas dezenas dentro da mentoria que já atingiram esse resultado. Por quê? Porque eles conseguiram, de fato, aplicar e atender esses serviços de forma eficiente, tá? Legal. E, nossa, muita informação. Eu acho que introduziu bem aí o assunto. E, pessoal, se vocês estão assistindo aqui o canal pela primeira vez, né? Primeiro, vocês vão gostar do conteúdo, eu garanto. Então já se inscreve. Comenta aqui embaixo se você acha que tá legal esse assunto. Se você tem alguma dúvida aí ao decorrer do vídeo, se surgir alguma coisa, pode comentar aqui embaixo que a gente lê e acompanha, tá? Então, Henrique, você falou de serviços de forma eficiente, né? Que seriam, quais seriam esses serviços? Bom, prestar de forma eficiente, né? O que é prestar de forma eficiente um serviço? O que acontece? Nós, engenheiros arquitetos, nós tendemos a ter um problema, tendemos a ter um erro na nossa prestação de serviço. O que acontece? Nós somos treinados a ser técnicos, tá? Nós temos aulas sobre história da arte, aulas sobre, vamos dizer ali, estática, hidrostática, elétrica, fundações. Mas como prestar um serviço de forma eficiente para o cliente? Como deixar um cliente satisfeito? Como agregar valor na sua prestação de serviço? Como vender esse serviço para o cliente? Nós não somos ensinados, tanto na engenharia quanto na arquitetura. E arquitetura eu falo porque eu estudei arquitetura nos Estados Unidos, né? Parte da minha formação lá foi nessa parte de interiores, mais especificamente. Então, o que acontece, né? O porquê que isso acontece? Porque é a forma que é a educação no Brasil. A nossa educação é engessada há dezenas de anos. Meu avô foi engenheiro civil, formado aí, sei lá, provavelmente algo em torno de 70 anos atrás. Meu avô se formou engenheiro civil. E grande parte da nossa grade curricular permaneceu a mesma. Modificou um detalhe aqui, modificou um detalhe ali. Mas o que aconteceu nós achamos ainda que o engenheiro e o arquiteto ele tem que vir dentro de uma caixinha, formatado em um padrão que faz assim, faz assado. O mercado mudou, as formas de comunicação mudaram, as formas como abordar, conquistar, cativar um cliente são completamente diferentes. Então, o que eu entendo a maior parte das pessoas ainda está tentando atuar da mesma forma que o meu avô atuava, que fazia projeto lá no Nanquim e cálculo do ábaco, meu. E é por isso que as pessoas não têm resultado. Porque as necessidades e as expectativas do mercado mudaram. Inclusive nesses serviços que são novos e que poucos profissionais conhecem, que são os serviços da engenharia diagnóstica. Entendi. Nossa, eu vou espirrar, gente. Tá frio aqui. Tá frio. Estamos mais elegantes hoje, diga-se de passagem, né, Thaís? A gente já tá de agasalho, até fica parecendo que estamos mais bem vestidos, mais elegantes, né? Eu brinco que quando a gente tá no frio, desculpa. A gente fica parecendo mais chique até, né, Thaís? Não, fica, mas fica resfriado e doente também, que é o caso aqui. Elegante e com espinho. E comprometidos, então, diga-se de passagem, né? Apesar aí do resfriado, presentes aqui, marcando presença, gravando mais esse episódio do podcast pra vocês. Sim. Sensacional. Então, vamos lá. E esses serviços que você comentou, eles são pouco conhecidos até para engenheiros que atuam na engenharia diagnóstica? Sim, esses específicos. Tem vários, assim, né? As pessoas me perguntam quais são os serviços da engenharia diagnóstica. E eu acho essa pergunta muito engraçada, porque me mostra, na verdade, que essa pessoa está no extremo início de percepção do nicho de mercado. A pessoa ainda não compreendeu esse mercado de fato. Porque quem entende de engenharia diagnóstica, ou pelo menos quem sabe atuar, né? Caímos nisso aí de novo. Sabe que a engenharia diagnóstica é um mercado infinito. Não tem como limitar todos os serviços que o engenheiro diagnóstico pode prestar. Eu, nas minhas mentorias, ontem mesmo eu estava conversando com alguns alunos meus. Cara, mensal eu crio um serviço novo na engenharia diagnóstica. Eu, Henrique, mensalmente. E ensino isso e ofereço isso para um cliente meu. Por quê? Porque é a percepção de demanda de mercado, tá? Então eu vou trazer aqui hoje, né? Tem, de novo, dezenas de serviços que engenheiros diagnósticos não sabem que existem, né? E mesmo assim, eles são muito rentáveis e eles têm grande eficiência para o cliente. Então vou trazer aqui 4, né? Até por uma questão de tempo, para a gente não prolongar, a gente pode gravar mais episódios desses. Nós vamos trazer 4 serviços aí
que alguns engenheiros diagnósticos vão conhecer, alguns não vão conhecer, ou quiçá pode estar embaixo do seu nariz e você não está sabendo prestar. Então vou levantar aqui alguns serviços, 4 mais especificamente para ajudar o pessoal. E eu acho assim interessante porque se engenheiros diagnósticos que atuam na área, né, que você fala para o pessoal, que ensina, inclusive ensina a ver a demanda, né, do mercado para até criar esses serviços, não conhecem, imagina engenheiros e arquitetos, que é o que a gente comentou aqui hoje, né? A gente está querendo trazer esses serviços para você que hoje atua com projeto, hoje atua com obra, às vezes está querendo, nem sabia, né, que essa área existia, a gente já vai trazer serviços que você pode sair atuando, que você sabendo a forma de atuar, tendo a técnica, sabendo abordar o cliente, é muito simples. Basta ser engenheiro civil ou um arquiteto, né? Sim, esse é o ponto, né? Você tem total habilitação para conseguir atuar, né? Mas aí tem a questão. O segredo, eu acho que esse é um ponto importante para a gente pautar aqui na nossa conversa de hoje, Thaís. Eu acredito muito nisso. O segredo para o resultado de um profissional, principalmente aí em áreas mais técnicas, como engenharia diagnóstica, não está na habilitação. Não está em poder atuar, poder prestar o serviço. Dele. Não está só na formação. Está na capacitação de como ele vai atuar nessa área. De novo, né, a gente volta no ponto que a gente começou a conversar aqui no nosso episódio de hoje. Como ele vai vender essa ideia para o cliente dele? Porque isso aqui é uma caneta, isso aqui é uma caneta, né? Uma vale, sei lá, milhares de vezes, quiçá, a mais do que a outra. Eu acho que milhares... Mostra ali naquela câmera. Para quem está nos ouvindo em áudio, não está dando para ver, mas... É uma caneta da Montblanc e uma caneta normal, pessoal. Então, uma vale milhares de vezes a mais do que a outra. Por que isso acontece? Está tudo relacionado à percepção de venda, à percepção de um storytelling, né? De uma narrativa criada por trás disso, para tornar isso possível. Então, como você vende seu serviço? Ontem, né? Poxa, olha que legal, vou usar o exemplo do Gladson, né? Gladson, ele da Glass Engenharia, né? Ele é mentorado da turma 11 do Decole. Ele acabou de virar ontem copiloto, faturou R$ 9.555,38 em um único contrato. E assim que ele entrou no Decole 6 semanas atrás, então em 6 semanas ele teve essa mudança, ele estava vendendo laudos a R$ 700. Aí eu virei para ele e falei, Gladson, é o Luiz Gladson. Luiz, você percebeu uma coisa? Você acabou de vender um laudo 13,6 vezes mais caro do que você costumava vender. São 13 laudos que você deixou de ter que executar para ter o faturamento de um único laudo, né? São 12 laudos que você deixou de executar. Então, perceba a importância disso. Porque a sua rentabilidade está extremamente atrelada a esse fator. Como você vendeu, como ele convenceu. Inclusive, ele tinha outros 2 orçamentos. Sendo o condomínio, né? Ele vendeu para um condomínio. O condomínio tinha outros 2 orçamentos. Sendo que um deles era de R$7 mil, era mais barato que o dele. Então, olha só que interessante, né? Apesar de ter um orçamento mais barato de um outro engenheiro, ele ganhou, sendo mais caro. Por quê? Porque ele soube vender essa ideia para o cliente certo da forma certa. Então, sim, a habilitação é importante, mas a capacitação, e não se confunda com capacitação ser apenas a parte técnica, capacitação é entendimento de mercado, entendimento de vendas e entendimento técnico, tá? Da técnica da engenharia civil. O conjunto desses 3 formam o tripé da nossa metodologia, né? Da metodologia da minha mentoria, que é o tripé do Decole, né? E aí sim eu entendo que a pessoa vai ter mais êxito, tá? Então, só um parênteses, eu acho que isso é importante para as pessoas terem em mente, né? É muito importante, sim. As pessoas começarem a focar nisso quando elas estiverem buscando vender um serviço, buscando qual cliente eles querem oferecer o serviço deles para conseguir ter mais êxito. Se ele for só no técnico, ele não vai conseguir agregar valor. É o mesmo Gladson, tá? Tá bom, ele aprendeu alguma coisa técnica mais ou outra nessas semanas, mas o que mudou foi para quem ele vendeu e como ele vendeu. 13 vezes a mais. Você está falando de 13 vezes mais resultado. Então é a mesma coisa eu chegar para uma pessoa que está aqui hoje nos assistindo, um estagiário. Pô, Henrique, estou ganhando R$1.000 por mês. Pô, se mês que vem você começar a ganhar 13.600, acho que muda um pouco a qualidade de vida, não muda? Trabalhando 13 vezes menos. Muda drasticamente. Então tá percebendo o que ele fez? Ele vendeu esse laudo. Agregar valor, né? Ele agregou valor, ele tem 13 vezes menos trabalho e 13 vezes mais resultado financeiro. Com um cliente
múltiplas vezes mais feliz. Então isso é muito importante. Muito bom, muito bom. Mas voltando lá, então, quais são esses serviços, esses 4 serviços pouco conhecidos aí pro pessoal? Maravilha, vamos começar então por um serviço de novo, não são os únicos serviços pouco conhecidos da engenharia diagnóstica, mas vamos trazer aqui, eu selecionei quatro serviços inclusive que eu prestei recentemente, foram os serviços que estavam frescos aqui na nossa lista de portfólio, falei, não, vou trazer esse aqui pro pessoal. Então, primeiro serviço, galera, primeiro serviço aqui trazendo para vocês no nosso portfólio aqui da nossa aula de hoje, no nosso podcast de hoje, é auditoria executiva. O que diabos é uma auditoria executiva, né, Henrique? A auditoria executiva, Thaís, imagine a seguinte situação. A auditoria, né, pelo conceito de engenharia diagnóstica, a auditoria é o quê? Análise documental. Pode ser de normas, projetos, memoriais, contratos. É a análise de documentos, normalmente relacionando eles ao que foi executado. Por isso é uma auditoria executiva. Você faz um cara crachá entre o projetado, entre o que foi previsto e o que de fato foi realizado. Então você vai auditar. Trazer um exemplo aqui prático, um exemplo que eu realizei recentemente, inclusive. Uma empresa, né, uma construtora, iniciou a obra de uma casa de alto padrão, aqui na região de Itatiba, próximo de Campinas, 30 minutos talvez, tá? Iniciou essa obra ali um ano e pouco atrás. Começou a obra começou a atrasar, começou a dar muito problema. O proprietário da obra, extremamente leigo, no ponto de vista de engenharia civil, começou a perceber que estava estranho, começou a perceber, inclusive, que a obra estava atrasando, não ia bater o prazo de obra que eles tinham planejado. O que aconteceu? Ele pegou e falou assim, não, eu quero romper nosso contrato, eu quero encerrar o contrato, não quero mais que vocês construam a minha casa. E vamos encerrar, vamos parar por aqui. Maravilha. O que aconteceu? Quando esse proprietário ele trouxe outro construtor para dar continuidade na casa dele, né, outro engenheiro civil para dar continuidade na casa dele, o engenheiro civil olhou a casa e falou assim, eu não ponho a mão nessa casa antes de um engenheiro diagnóstico laudar essa casa e registrar o que tem nessa casa, o que foi feito nessa casa. Por quê? Porque isso é um baita de um problema. Eu não sei como é que essa casa tá, eu não sei o que eu vou herdar aqui, vamos chamar assim, né? Vou assumir essa criança que eu não conheço? Não tem como. Então peraí, chama o Henrique, ele vai auditar a casa, ele vai verificar o que foi feito. Primeiro, o quanto que foi feito e se o que foi feito certo. Então, uma auditoria quantitativa e qualitativa. Sim. E olha só que interessante. No final dessa auditoria que a gente fez para esse cliente, uma auditoria aí, ó, avaliada mais ou menos, a gente cobrou, salvo engano, algo em torno de uns 12 mil reais nessa auditoria. Prazo executivo, pouco menos de uma semana, tá? Para fazer uma auditoria dessas. 12 mil reais. O que acontece? A gente percebeu que o cliente tinha pago aproximadamente 300 mil reais a mais do que de fato tinha sido executado. Então as medições não estavam corretas, não estavam de acordo. E, além disso, a ponto de vista qualitativo, ele tinha ali um prejuízo de aproximadamente R$500 mil na casa. Era uma casa de alto padrão, tá? Uma casa avaliada ali em aproximadamente 4 milhões de reais. Uma boa casa. Mas ele tinha, além disso, quase R$500 mil em manifestações patológicas, erros executivos. Tinham vigas fora de posição, erros de armadura, falhos de cobrimento, posicionamento, né, revestimentos com concavo, perda de impermeabilização, entre outros. Não vou entrar nesse ponto. Mas o que a gente percebeu aqui? A gente tinha quase 800 mil reais, cara, quase R$1 milhão em erros nessa obra, que essa construtora não estava assumindo. E a gente conseguiu laudar para o nosso cliente agora conseguir negociar com essa construtora esse ônus, esse prejuízo que ela está tendo. E olha que interessante, o cliente estava dando continuidade na obra sem pegar R$1. A gente está falando de quase R$1 milhão que ficou na mesa. Por quê? Porque ele é leigo. Ele estaria simplesmente abraçando esse ônus. Entendi. Então é muito importante, né, uma auditoria executiva como essa. Pô, Henrique, caro, né? 12 mil reais por uma semana de trabalho? Não, eu acho muito barato. Porque olha só o tamanho do retorno financeiro que eu gerei para o meu cliente. Eu gerei múltiplas vezes esse retorno financeiro. Por isso que eu tenho um cliente muito satisfeito. Não é verdade? E no final, a forma de você apresentar, se você sabe apresentar isso para o cliente, né, se você sabe iluminar esse ganho dele,
com você, né, com Sim. você profissional atuando, ele vai ser grato por você, por ter pago os 2.000 e ainda vai te agradecer, né? Geralmente é isso que acontece. Sim. Então, na metodologia do Decole você ensina muito isso, de você saber expor. Porque daí o cliente fica satisfeito no final, né? Você não tá, eu tô iludindo meu cliente. Não, você tá prestando um serviço que ele precisa, que ele vai ganhar com isso e você, no fim, vai sair muito barato para ele, né? Sim, com certeza, né? Isso é uma das bases. O cliente tem que ter percepção de valor sobre o serviço que você prestou para ele, né? E o segundo serviço, qual Segundo seria? serviço, cara, época de chuva, se você na sua região, no momento que você está escutando esse podcast, está chovendo, fica uma dica. Serviços de detecção de infiltrações. Muito problema, principalmente em floreiras, telhados, condomínios, coberturas. Problema de infiltração. Tem gente que acha que isso aí é serviço de caça-vazamentos. Errado. Isso é serviço de engenheiro diagnóstico. Tá? O engenheiro diagnóstico tem a percepção... O que diferencia um serviço de caça-vazamento de O caça-vazamento ele vai procurar por infiltrações puras e simples. Tá? Um cano furado, alguma coisa nesse sentido. O engenheiro diagnóstico ele vai ter a visão holística, multidisciplinar da edificação, dos múltiplos sistemas da edificação, para conseguir compreender se houveram prejuízos secundários e determinar a real causa. Porque é diferente você olhar, essa infiltração aqui está acontecendo porque tem um furo na manta. Tá bom, tem um furo na manta. Mas por que essa manta tem um furo? Foi uma falha na execução da manta? Foi uma falha na virada da manta? É um problema no tipo de impermeabilização que foi utilizada? Isso um caça-vazamento não faz. Tá. O caça-vazamento ele detecta o ponto da infiltração. Tá. Você, como engenheiro diagnóstico, além de auxiliar na detecção do local da infiltração, você vai ajudar a entender a causa, a real doença que existe naquela casa, para evitar soluções paliativas e conseguir determinar prescrições, né, remédios de fato eficientes. De novo, cai no que a gente está falando, para conseguir um cliente de fato satisfeito. Um cliente que não vai ter recorrência daquele problema. Aquela pessoa que toda vez que chega na temporada de chuva, ela olha para cima e fala: vou ter que comprar mais balde, né? Vou ter que arrumar mais balde para pôr na minha casa. Não! Por quê? Porque você vai na real causa, na real origem do problema que essa pessoa tem. Tá? Sim. Então, isso é muito importante. Esse é um ponto essencial que diferencia um serviço de engenheiro diagnóstico. Engenheiros diagnósticos muitas vezes nem sabem que eles podem prestar. Aí existem várias técnicas para fazer, traçador químico, câmera termográfica, entre outros, câmera endoscópica, né, boroscopia, para ser utilizada. Né? Não vamos entrar aqui na parte técnica desse serviço. Mas é um serviço, de novo, de muito valor agregado. Por quê? Porque os danos relacionados são muito altos. Já cheguei em apartamentos em São Paulo que a pessoa tinha perdido todos os móveis planejados do closet. Só de móvel planejado no closet ela tinha R$8.000 por causa de um ponto de vazamento. Sim. Então, R$8.000 só dos móveis. Piso de madeira em outros cômodos também já estavam sendo perdidos. Então, é um serviço que você consegue agregar muito valor porque o transtorno é muito alto e a evolução é muito intensa. Então, você pode ajudar essa pessoa de forma pontual, rápida e eficiente para sanar uma dor dela. Então, um serviço muito bom aí para engenheiros diagnósticos, né? Também, esse dá para você cobrar também alguns milhares de reais em um único dia de serviço. Por quê? Porque não está só em localizar. Já teve várias vezes que eu fui em serviços de infiltração que a pessoa falou assim: eu trouxe um caso de vazamento. Ele já localizou, mas o problema persiste. E aí eu explico. É porque você tem um pneu que está murchando. O caça-vazamento foi lá e calibrou o pneu para você. Ele ficou bonitão de novo. Só que você ainda tem o prego. O prego ainda está lá, ainda tem o problema. O problema não se esvaiu, o problema retorna. Né? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado para saber tratar. E por isso que o engenheiro diagnóstico tem muito mais êxito e traz muito mais resultado para os nossos clientes. Tá. E vamos para o terceiro serviço, então. Qual seria esse serviço rentável? Que a gente já falou de dois muito interessantes. 2 serviços aí, né? Vamos para o nosso terceiro serviço aqui, que poucos engenheiros diagnósticos conhecem e que, cara, tem uma mina de ouro aí. Tem uma mina de ouro. Toda construtora, não importa o porte, pode ser uma construtora de casas em bairro, casinhas residenciais, pode ser uma construtora de empreendimentos, de torres multipavimentos, centenas de unidades autônomas.
eles precisam atender a uma NBR, que é a 14037, que é a norma de manual de uso e operação. E as pessoas acham, as consultoras acham, que é só por atender a norma que eu vou desenvolver o manual de uso e operação, o famoso, popular manual do usuário. Não, não é. E é por isso que as pessoas têm dificuldade em vender esse serviço. As pessoas falam assim, eu faço manual de usuário. E a consultora fala assim, a gente não faz manual. Não, a gente tem um modelinho pronto aqui, a gente usa ele, replica Ctrl+C, Ctrl+V para todos os empreendimentos. Então a gente não quer contratar. Essa objeção acontece porque nenhuma das partes, nem o engenheiro diagnóstico que está prestando serviço, nem a construtora, e incorporadora também, sabem a real função de um laudo, né, de um manual de uso e operação. O manual de uso e operação ele é a melhor ferramenta que eu conheço para dar tranquilidade para a construtora no pós-obra. Imagina a seguinte situação. Você chegar para 90% das pessoas, chegar para você, Thaís, de quanto em quanto tempo eu tenho que trocar um óleo de um motor de carro? Você tem uma ideia? Não. Fiz uma pergunta difícil. Não, acho que é 10 mil, dependendo do óleo, 15 mil, né? Isso aí, 10 em 10 mil quilômetros. A maior parte das pessoas, o pessoal que está aqui nos escutando, provavelmente sabe disso. Pô, de 10 em 10 mil quilômetros, eu tenho que trocar o óleo do meu carro, legal. Aí vai variar, né? Tem carro que menos, carro que mais. Mas se eu chegar para você e falar assim, Thaís, de quantas em quantas mil horas trabalhadas uma retroescavadeira PC200 da Komatsu tem que trocar os filtros e o óleo? Você sabe me dizer? Nem imagino. Nem imagino. E deixa eu te contar um segredo. Eu, Henrique Bosco, também nem imagino. E como é que você vai saber de quantas em quantas mil horas você tem que trocar esse óleo para não fundir o motor da sua retroescavadeira? Vou olhar no manual. Você vai olhar no manual. E adivinha eu sou só. daquelas que lê até bula de remédio. Então eu não saberia. Você é mesmo. Você saberia. Mas olha que interessante. Se a Komatsu não te informasse no manual que você com, 10 mil horas trabalhadas tem que trocar os filtros e o óleo e fundir o motor, é culpa sua que é leiga que o motor fundiu? Não, você nem sabia que aquilo tinha que ser feito, não é verdade? A mesma coisa na sua construção civil. Se você não informar o seu usuário que de X em X anos ele tem que revisar as juntas da fachada, revisar os rejuntos do piso, ele tem que fazer uma limpeza da caixa de gordura, ele como leigo, do ponto de vista jurídico, ele não vai ser condenado, entre todas as aspas. Não é obrigado a saber. Ele não é obrigado a saber, ele é leigo naquele quesito. Ele está recebendo um produto e ele tem que ser informado das condições de uso e operação. Então, o que acontece? Quando as consultoras não informam, elas caem num problema muito grande. Que elas são responsabilizadas mesmo por anomalias causadas por mau uso. Por quê? Não pode ser classificado como mau uso aquilo que você não sabe que você está utilizando errado. Tá. Entendeu? E então, o serviço, então, seria oferecer esse serviço para a construtora. Tá chegando lá. Então, aonde que está a sacada de toda essa história que eu estou contando aqui para você? As construtoras, elas têm muito problema com pós-obra, assistência técnica. Chamados, e custam muito caro. Tem chamados milionários, né? Problemas de fachada, entre outros, que surgem em condomínios. Se ela não tem o manual de uso e operação, o condomínio aciona ela judicialmente, abre uma ação e a consultora e a incorporadora tende a perder o processo, porque ela não ensinou o usuário a utilizar. Agora, se ela determina por um manual quais são as medidas que devem ser adotadas, dentro desse manual, se a pessoa não cumprir essas tarefas, o que acontece? Ela perde a garantia. Se você não troca o óleo do seu carro e o motor funde, você não perde a garantia lá na Ford, na Volkswagen? A mesma coisa aqui na sua obra. Pronto. A construtora consegue ter argumentação para tirar garantias por falha de uso das edificações que ela construir. Então, para você vender esse serviço, basta você mostrar isso para a sua construtora, para o seu potencial cliente. Mostrar que você consegue resolver o problema de pós-obra dela de forma drástica, muito, muito intensa. Muito intensa. Oferecendo o serviço para fazer o manual. Você desenvolvendo um manual de fato eficiente, que traga prazos de garantia e metodologias eficientes de manutenção. Até porque um prédio com boa manutenção, o que vai acontecer? Vai ser um prédio mais bonito. Um prédio mais bonito, o que vai acontecer? Mais vendas, mais boca a boca. As pessoas vão falar que o seu prédio é bom, que a sua construção é boa, que a sua construtora entrega um produto de qualidade.
E muitas vezes isso é resultado de uma boa manutenção. Porque você pode entregar um produto maravilhoso. Se a manutenção for ruim, não adianta. Vai por água abaixo. Sim. Não é verdade? Então, a manutenção é muito importante. E aí tem um detalhezinho, a dica aqui, ó, sacada para quem já está pensando em fazer esse nosso terceiro... Dica extra. Para quem está pensando em fazer esse nosso manual. Todo manual bem executado, no final ele vem com uma obrigação ao condomínio. Obrigação de desenvolvimento do plano de manutenção. Esse aí é regido por outra norma, a norma NBR 5674, e vai nos levar ao nosso quarto serviço aqui da nossa podcast, do nosso episódio de hoje. Desenvolvimento do plano de manutenção. Você oferecer esse serviço. É o quê? É você mostrar para o condomínio, passo a passo, temporalmente. Olha, condomínio, esse ano vocês vão precisar fazer esse e esse serviço em determinados momentos. Dessa forma, com essas metodologias. Registrar essas manutenções, organizar, porque não adianta você chegar na Ford e falar assim, eu troquei o óleo do carro. Tá bom, mostra a nota fiscal que você trocou o óleo do carro. Você comprovar, né? É aquilo lá. Eu anotei aqui na minha agendinha. Exato, não vai adiantar, né? Aquilo lá, não basta a mulher de César ser fiel, a mulher de César tem que parecer fiel. Você conseguir comprovar aquilo que você fala, não é verdade? Então, muito importante desenvolver o plano de manutenção. Para quem que isso é interessante? Para o condomínio. Para quê? Para o condomínio conseguir comprovar para você, construtora, que eu desenvolvi, que eu fiz a minha manutenção em dia. E aí você consegue executar isso. E o plano de manutenção é para toda a vida da edificação. De novo, não precisa ser um prédio. Uma simples casa vai influenciar nisso. E é interessante porque a gente passou aqui por 4 serviços, né? Auditoria executiva, inspeção de infiltração, manual de uso e operação e desenvolvimento do plano de manutenção. E a gente falou de 4 diferentes clientes, né? Então, no auditoria executiva, me corrija se eu estiver errada. Pessoa física, ou qualquer obra que já foi executada e você precisa ter um respaldo sobre o que foi feito. Inspeção de infiltração. Pode ser pessoa física também, pode ser qualquer construção comercial, qualquer coisa. Então, os 2 primeiros são basicamente o mesmo cliente. Manual de uso e operação, a gente está falando de construtoras, né? Em sua maioria. E desenvolvimento de plano de manutenção, a gente está falando de condomínios, condôminos e que seja administradoras, aí, alguma coisa assim. Né? Então, são muitos tipos de clientes que você consegue trabalhar para ter serviços muito rentáveis, né? Muito interessante isso, até para o pessoal que nunca ouviu falar desse ramo, gente, engenharia diagnóstica. Quem é o conhecimento, quem tem o conhecimento técnico aqui é o Henrique, mas eu estou um pouco por dentro. Então, assim, é muito interessante como você consegue prestar serviços para diferentes clientes. E por isso que você, Henrique, consegue criar um serviço novo aí a cada mês, porque é muita demanda, né, que tem. E a gente fala e parece que o Henrique tá falando de um negócio milagroso aí. Não, gente, é simplesmente porque pouca gente conhece. As construções, elas estão ficando na idade aí que a gente fala de ter... Que o Brasil, né, hoje em dia está precisando de mais manutenção, e tudo isso está vindo à tona. E esses profissionais estão sendo requisitados, né? Aquela piada de velhinho, né? Piada de tiozão, né? Todas as edificações estão já ficando com problema de junta, né? De junta tudo e jogar fora. E é esse o negócio, ninguém joga fora um prédio. O Brasil não tem cultura de demolição. Nos Estados Unidos existe, né? Muito, cara. Primeira coisa, é muito engraçado. Eu mudei para os Estados Unidos em julho de 2015. No primeiro mês, eu cheguei lá e encontrei um prédio da universidade sendo demolido com aquelas wrecking balls, que é aquela bola grandona. Bola igual de desenho. De desenho, exato. Mentira. Um prédio sendo demolido daquela metodologia. Então, assim, cara, é super comum para os Estados Unidos fazer demolição. Só demole quando já caiu metade do prédio, pegou parte na outra parte, demole pegou porque fogo a natureza derrubou. Daí você termina Pegou de demolir. fogo numa parte, caiu o restante da parte e eles demolem o que restou. Os escombros, né? Demole o entulho, faz a demolição do entulho ali. Então, assim, consequentemente, a gente tem que ter uma cultura de manutenção, uma cultura de reparo muito intensa, de reconstrução muito intensa. Sim. Isso é muito importante.
Ah, muito bom. Eu acho que assim, vamos ver se o pessoal gostou, né, desse podcast um pouco mais introdutório para quem tá chegando agora, até Acho que é tão introdutório porque pra quem é engenheiro engenheiro diagnóstico, cara, provavelmente a gente trouxe alguns insights interessantes aqui, né? Sim. E eu acho que esse é um dos meus intuitos, né? Esse é um dos intuitos da gente ter bolado esse episódio de hoje, que é o intuito de mostrar pra pessoa que provavelmente tem um cliente embaixo do nariz dela, ela só não tá percebendo. Sim. Com um serviço rentável, que era esse o tópico. Com um serviço rentável. Então, existem serviços da engenharia diagnóstica embaixo do nariz das pessoas, clientes provavelmente do seu lado, seu vizinho, seu amigo, seu cliente, seu chefe, que estão precisando de você e você não está sabendo aproveitar. Então, é aquilo, né? O cavalo balança selado para muitas pessoas. A diferença é quem consegue montar nesse cavalo e consegue, de fato, aproveitar dele, né? Isso é muito importante. Sim, muito bom. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Tem mais alguma coisa a acrescentar? Sensacional, não? Vamos encerrar aqui então, né? Pedir para você que está nos assistindo aqui no Spotify, tira um screenshot, me marca, porque eu adoro saber que você está assistindo aqui um episódio do nosso podcast. Tira uma foto aí do painel do seu carro e me marca @henriquebosco.eng no Instagram. E se você está aqui no YouTube, deixa seu comentário aqui e deixa seu like, porque isso é muito importante para a gente ter o feedback e saber que você está gostando desse episódio do nosso podcast, para incentivar nós a fazermos mais podcasts com mais assuntos interessantes e com maior frequência ainda, né? Sim. Só lembrando, então, se inscreve no canal, com certeza você vai gostar das dicas que a gente dá aqui. Curte o vídeo se para você foi legal. Coloca aqui num comentário se você tiver alguma dúvida ou se tiver alguma sugestão de temas para próximos podcasts. Sensacional! Então, um grande abraço e bora decolar!